Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos vocês. Estamos aqui nessa noite para mais uma aula aqui do nosso Imersos, Ministério de Ensino aqui da nossa igreja, Renovo Church. Eu sou o Paulão, para quem não me conhece, e hoje eu estou aqui para dar continuidade num tema que a gente começou a desenvolver aqui nas nossas aulas, né, falando sobre os jogos de videogame. E hoje a gente vai dar continuidade aí na minha última aula, tá? Onde eu estava falando ali sobre a simbologia ali que envolve dentro dos jogos de videogame, né? Tem essa série aí que eu estou trazendo para vocês, tá? Se os jogos de videogame, se é bênção, se é maldição, como que esses jogos ali, o que a Bíblia nos ensina sobre, né? E o tipo de conteúdo que tem nos jogos de videogame na atualidade. E eu vou estar dando continuidade aqui na minha aula, mas antes da gente começar aqui a aula, eu gostaria de pedir para vocês que estão aqui conectado com a gente, que você se inscreva aí no nosso canal, o canal aqui da nossa igreja, da Renovo Church, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Clica aí no sininho também para você receber as notificações aqui da nossa igreja, que sempre tem conteúdos sensacionais que a gente está produzindo aqui para vocês. Então já aproveita aí que você está aqui conectado e se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, comenta aí também com a gente. Se vocês tiverem sugestões também, pode colocar aí pra gente, que a gente sempre vai estar olhando aqui também, tá bom, queridos? E a gente vai hoje começar essa aula aqui, mas antes disso vamos orar. Vamos fazer uma oração aqui, você que está aí na sua casa, no seu carro aqui acompanhando o conteúdo aí. Vamos estar em oração agora para o Senhor falar conosco aqui nessa aula, amém? Feche seus olhos onde você estiver. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula, por este dia, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa aprender mais de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, através dessa aula, Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos dar um entendimento, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse conteúdo hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que a nossa vida, Senhor, possa estar a cada dia, Senhor, alinhada e atrelada à Tua palavra, Senhor, que os nossos passos, os nossos caminhos estejam sempre, Senhor, na Tua palavra, Senhor, e que nesta aula de hoje, Pai, o Senhor possa falar grandemente com o Teu povo, Senhor, principalmente com os jovens, ó Pai. Em nome de Jesus, que esta aula, Senhor, possa ser edificante, possa edificar a vida das pessoas, Senhor, que possa dar um entendimento, Senhor, daquilo que está sendo passado, Senhor, neste conteúdo, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos na Sua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente, eu vou estar aqui dando continuidade no assunto, né, que eu havia falado, e eu vou começar exatamente da onde eu parei na minha última aula. Estou trazendo aqui a série dos jogos de videogame e o que a Bíblia nos ensina, né? E antes de mais nada, para a gente começar, a Bíblia, ela não fala nada sobre jogos, não tem nada escrito lá sobre os jogos de videogame, né, se a gente pode ou não jogar, mas o Senhor, ele nos dá alguns alertas, né? E a gente tem um texto base que a gente está aqui sobre o tema desta aula, que está lá em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19, que eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que eu tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse é o texto básico que a gente está usando aqui, né? E na minha última aula eu falei sobre a simbologia que estão ali nos jogos de videogame, e quais são os perigos que a gente tem, que a gente às vezes leva para dentro da nossa casa consumindo esse tipo de conteúdo, né? Na minha última aula eu havia falado que o diabo, ele não cria absolutamente nada, pelo contrário, ele copia tudo que Deus faz. Mas ele não só copia, como ele também distorce tudo aquilo que Deus faz. Para quê? Para trazer a malignidade sobre a vida das pessoas. E falando de simbologia, que foi da última aula, o Senhor, ele também usa os símbolos para falar com o seu povo, né?
E, por exemplo, como eu trouxe na última aula, ele fala sobre o sangue, sobre a cruz, que são símbolos que Deus usa para falar com o povo. Um exemplo, a pomba, que representa o Espírito Santo, a Santa Ceia, que é o pão e o vinho, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então são símbolos que o Senhor usa para quê? Para falar com o seu povo. E o diabo, ele faz o quê? Ele copia, ele distorce para trazer malignidade. E como eu havia trazido na minha última aula, diversos jogos de videogame tem símbolos ali totalmente demoníacos, símbolos de seitas, símbolos que tem referências a seitas, símbolos, por exemplo, dos Illuminatis ali, que tem uma distorção que representa ali o anticristo, né? Então são símbolos que estão dentro dos jogos de videogame, que são coisas totalmente demoníacas, que muitas vezes o jovem, ele traz isso para dentro de casa, ele consome esse tipo de conteúdo sem muitas vezes ter noção do que é. E a gente está aqui nessas aulas trazendo esse conteúdo para vocês, para ter um alerta ali para o jovem também, para os pais que têm os filhos ali que jogam, para ficar atento no que está consumindo, no que está dentro de casa, né? E hoje a gente vai continuar com esse assunto, mas a gente vai falar um pouquinho mais profundo hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os jogos, mas eu vou trazer um conteúdo aqui sobre as invocações demoníacas que existem dentro dos jogos de videogame, que são algo terrível, que o Senhor abomina isso, né? A palavra ensina que o Senhor abomina feitiçaria, bruxaria, e a invocação ela está ligada à feitiçaria, à bruxaria, e isso dentro dos jogos de videogame é algo que está ali para todo mundo ver. E hoje eu vou falar sobre um dos jogos que tem esse tipo de conteúdo, né? Que tem invocações de demônios ali, de entidades que nós conhecemos na Bíblia, alguns tem de outras seitas, outras religiões ali, entidades que estão dentro dos jogos. E eu vou trazer aqui um exemplo de um dos jogos que está bem atual aí, tem diversos jogos dessa série. É um jogo chamado Final Fantasy, é um jogo de RPG, muitos jovens acho que já viram, já jogaram esse jogo. E nesse jogo, o que acontece? O jogador está ali no meio da campanha do jogo ali, ele tem a possibilidade de invocar estes seres, essas entidades ali, que são demônios. Durante as batalhas ali, durante o progresso do jogo, ele invoca esses seres para quê? Para derrotar os inimigos ali durante o progresso do jogo, né? E são seres assim que eu vou trazer apenas 3 exemplos aqui de entidades ali que o jogador pode invocar durante o jogo. Mas assim, são somente 3 que eu vou trazer, mas é uma infinidade. Nos estudos ali que eu fiz, eu até comentei com o mestre, são diversas entidades demoníacas de diversas mitologias ali, e tem uma inclusive que está na Bíblia, que eu vou trazer aqui para vocês, e o jogador ele faz esse tipo de invocação, né? E eu vou começar aqui, a primeira entidade ali que é invocada dentro do jogo é uma entidade chamada Shiva. Essa entidade ela é ligada à mitologia hindu, é do hinduísmo, né? Então eu não estou nem falando da seita em si, sim do jogo de videogame e da onde que veio essa entidade. A Shiva ela é da mitologia hindu. Essa entidade ela tem uma ligação muito forte com o Baphomet, que é uma entidade também que nós conhecemos ali, que é uma entidade demoníaca, e o seu nome que é baseado no deus hindu Shiva, que é o deus do quê? O deus da destruição. Apesar que geralmente na religião, na seita, ele é descrito como um homem, mas no jogo ele é trazido como uma figura feminina. E só que essa entidade, se você for pesquisar, é uma entidade andrógena, que é uma mistura de homem com mulher. E algumas representações dessa entidade Shiva, ela colocam como um ser unificado, um homem com uma mulher, chamado Parvati, onde eles formam um ser andrógeno, que é metade homem e metade mulher. E também Shiva é representado como o deus da fertilidade, quando ele é apresentado na forma andrógena. E essa é uma das entidades que é invocada durante o jogo, uma entidade demoníaca que o jogador ali utiliza ali durante o jogo para trazer o quê? Para ajudar numa batalha ali para vencer. Ou seja, se a gente for ver à luz da palavra, é um jogo de videogame que você está invocando um demônio para você poder vencer um inimigo. Então olha a seriedade disso.
Muitos podem pensar, Paulo, mas isso não tem nada a ver, cara, é um jogo de videogame, que não tem nada a ver. Mas vocês vão entender o perigo que isso tem, porque nós temos bases bíblicas, baseado sim na palavra, o que a Bíblia ensina sobre você ter esse tipo de conteúdo, você consumir coisas com esse conteúdo, né? A gente vai estar trazendo aqui para você a base, para você ver que não é assim, não tem nada a ver. A gente tem que entender que a gente precisa ser radical com aquilo que não provém do Senhor, com o que é pecado, com aquilo que nós sabemos que não é bom para as nossas vidas. Nós temos que ser radicais, nós temos que agir de forma reta e íntegra com essas coisas. A gente não pode permitir esse tipo de coisa, porque isso traz influência para as nossas vidas, que muitas vezes a gente nem percebe como, mas traz um tipo de influência, né? Então essa é a primeira entidade, né? Shiva, que é da mitologia hindu. Uma segunda entidade aqui, que eu queria trazer aqui, é uma entidade chamada Ifrit, que é da mitologia árabe. Esse nome ele é de uma classe de djinns, que são gênios infernais. Olha só, já começa a ficar mais estreito um pouquinho, né? São seres que é utilizado como muita força e astúcia, e no jogo em si, esse jogo Final Fantasy é uma criatura alada de fogo, utiliza o fogo ali como arma, né? O corpo dele tem pelos ali parecendo fogo também, e eles são citados no Alcorão e são descritos nos mitos árabes como criaturas mais poderosas que os homens, como espíritos mesmo abaixo dos demônios, dos anjos ali, mas são criaturas que veio para destruição, para trazer a destruição. Tá, isso vai estar ali aparecendo ali para o jogador ali para invocar essa entidade durante o progresso ali do jogo, para ela poder utilizar da entidade. Ela controla a entidade ali do jeito dela para poder vencer ali o inimigo, né? Então essa é a segunda entidade que eu queria estar falando aqui para vocês, e depois no final aqui da aula vai ter todas as bases bíblicas do que fala, o que é e o que não é, não provém do Senhor, né? E eu vou entrar agora numa terceira entidade aqui, que é uma entidade que está na Bíblia, que é uma entidade chamada Leviatã. E nós sabemos muito bem, lá em Jó 42 fala sobre Leviatã, né? E aí se você estudar sobre, você vai ver que Leviatã é um dos 4 principados do inferno. Então, ou seja, um dos 4 príncipes do inferno, ali abaixo apenas de Lúcifer, né? Lá abaixo apenas de Satanás ali. E quando a gente fala sobre principado, a gente está falando por seres que são responsáveis em atuações em continentes, em cidades, países, né? E Leviatã ali, ela é uma entidade que está atrelada aqui à própria costa do Brasil, aqui, né? Que é a serpente das águas, né? A serpente dos mares, e é um deus pagão. E o Senhor abomina os deuses pagãos, né? E nas escrituras é conhecido como o quê? Como Baal. E Baal, se você for estudar, a palavra Baal é a abreviação dos 4 principados do inferno, que é Beelzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. As 4 primeiras letras as primeiras letras dessas entidades formam o nome Baal. E se você estudar isso, você vai ver que são os 4 príncipes das trevas. E as patentes deles, como eu falei, somente abaixo do próprio Satanás, entendeu? Então estão apenas abaixo do próprio Satanás ali. E essas entidades, elas regem ali os 4 continentes, né, do nosso planeta aqui, e tem atuação ali ligada exatamente a cada um em um continente, né? E Leviatã, como eu falei aqui, é a serpente do mar, o monstro marinho, né? E se você ler Jó 41, anote aí a palavra, Jó 41 vai trazer a descrição completa de Leviatã, sobre a sua força, o seu orgulho, é muito ligado ao orgulho, à soberba, tá? Uma entidade aqui que está na Bíblia, entendeu? Está na Bíblia essa entidade. E o que é mais interessante é que você invoca essa entidade no jogo. Você invoca isso no jogo para você ali utilizar dela, para você vencer os inimigos ali. Você controla um demônio, que é bem conhecido, tá? E como eu falei aqui no comecinho,
no jogo tem pelo menos umas 30 entidades ali, 20 entidades que você tem, né? Nessa série de jogos. Eu não estou nem trazendo outros jogos também, porque tem outros jogos com o mesmo tipo de conteúdo, tá? E eu faço esse questionamento, eu deixo uma pergunta aqui para vocês, tá? O que o senhor acha disso, né? O que o senhor acha de ver às vezes os filhos dele ali, os jovens ali, consumindo esse tipo de conteúdo? O que o senhor acha? Qual é a opinião do senhor sobre isso, né? Será que o senhor se agrada de ver os filhos deles consumindo esse tipo de conteúdo? Será que o senhor fica feliz? A gente precisa parar para pensar um pouquinho, né? Que se esse tipo de conteúdo está sendo trazido aqui, é porque ele está sendo consumido pelos jovens, pelas pessoas, às vezes as crianças ali trazendo ali sobre consumindo esse jogo ali, o que isso afeta a vida da criança. Tem um outro jogo também que eu só vou comentar aqui, chamado Ragnarok, que é um jogo que é uma febre. E se você for ver o que é o Ragnarok, for estudar o que é o Ragnarok, é o Apocalipse. Só que é um apocalipse mitológico de uma mitologia nórdica, mas é com a visão de quem? Do próprio diabo. É um apocalipse com a visão do próprio diabo, né? E é um jogo que é uma febre. O Ragnarok é uma febre que muita gente joga, não só crianças, adultos, jovens, jogam esse tipo de conteúdo. Só que muitas vezes não sabe o significado daquilo. Está ali jogando sem saber o que está sendo consumido ali, o que tem por trás disso, né? E se você for voltando aqui à aula, né, essa entidade chamada Leviatã, em Jó 41 fala que nem a humanidade tem o poder de controlar essa criatura, de tão terrível que ela é, entendeu? E eu trouxe aqui somente 3 que são invocadas ali durante o progresso do jogo, né? Existem muitas outras, e fica muito claro nesses exemplos que eu trouxe que é invocação de demônios, e a gente permite isso dentro de casa, a gente permite isso, que os nossos filhos consumam, que os jovens estejam consumindo isso. E como eu perguntei, será que Deus se alegra de ver os filhos dele consumindo isso? E como eu disse, muitos podem achar, Paulo, isso não tem nada a ver, é apenas um jogo. Mas, gente, a Bíblia é muito clara, de Deus a gente não se zomba. E a gente também não pode brincar com coisas espirituais. A gente não pode brincar com coisas que são espirituais, porque o mundo espiritual ele é muito sério. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Mas vamos para a palavra. Vamos ler a palavra aqui um pouquinho do que Deus fala sobre feitiçaria, sobre bruxaria. Eu vou ler aqui para vocês o que a Bíblia nos ensina, tá? Está lá em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo do 10 ao 12. Diz assim, ó, olha o que está escrito. Ó. Não se encontrará entre vós ninguém que faça o seu filho ou a sua filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou que observe os tempos, ou um agoureiro, ou um feiticeiro, ou um encantador, ou alguém que consulte espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos, porque todas estas coisas são uma abominação ao Senhor. A gente pode estar aqui praticando, a gente pode não estar praticando feitiçaria na prática, invocação de demônios na prática, né? Ali no ritual, mas ao permitir esse tipo de conteúdo dentro de casa, a gente abre uma brecha para o inimigo atuar. A gente abre uma brecha para o diabo, às vezes, estar atuando dentro da nossa casa. Como que a gente abre uma brecha? Só de você levar esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que o Senhor não se agrada, que o Senhor reprova, a gente está trazendo isso para dentro da nossa casa. É como, por exemplo, um exemplo aqui, se você levasse droga para dentro da tua casa, é algo que não é bênção, é algo que vai trazer maldição para a vida das pessoas. E você está lá levando isso para dentro da tua casa. Estou dando um exemplo aqui fútil, mas que nós sabemos que é real, tá? É a mesma coisa que você vai levar algo maldito para dentro da tua casa. E a Bíblia, ela fala isso, para a gente não trazer abominação para nossa casa. Ela fala isso, você não levar nada que é amaldiçoado para dentro da tua casa. Se você sabe que aquilo não provém de Deus, não leva para tua casa. E a Bíblia fala isso, lá em Deuteronômio mesmo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Diz assim: tampouco trarás uma abominação à tua casa, para que não sejas uma coisa amaldiçoada como ela, mas a detestarás completamente e a abominarás completamente, porque é uma coisa
amaldiçoada. Olha só, o Senhor fala, você não levar uma abominação para a tua casa, para que você não seja uma coisa amaldiçoada como aquilo que você está trazendo. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que detestar isso daí completamente, você tem que abominar isso completamente, porque é uma coisa amaldiçoada. Ou seja, se você levar algo amaldiçoado para sua casa, você vai se tornar amaldiçoado com aquilo que você está trazendo. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ah, mas a gente não está mais no Antigo Testamento, a gente está no Novo Testamento. Mas se o Senhor colocou isso na palavra dele, não é porque a gente está no Novo Testamento que as coisas do Velho Testamento elas não têm mais poder, elas não têm mais significado, elas continuam tendo. Sabemos que Cristo veio para mudar todas as coisas, mas não é porque Cristo veio para cumprir a lei e mudar todas as coisas que eu vou deixar de seguir e cumprir com a palavra de Deus. A gente não pode fazer isso, né? E eu vou ter até uma outra tradução aqui sobre esse mesmo versículo, né? Deuteronômio 7:26, que diz assim, ó: não porás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. A palavra anátema significa o quê? Significa amaldiçoado. Então não coloque na tua casa nada amaldiçoado, para que você não seja amaldiçoado. Para que você não seja como ela, você vai detestar isso, você vai abominar isso da tua vida, da tua casa. E eu estou falando de um jogo de videogame. E fica claro nesse conteúdo aqui nos jogos de videogame que jogos com temáticas demoníacas podem nos levar ao que? Ao erro, podem nos levar ao pecado. O Senhor reprova esse tipo de prática. Na palavra dele fala isso, ele reprova. E fica esse alerta aqui para os jovens, né? Você que é jovem, que gosta de jogar videogame, que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, que está também não só nos jogos de videogame, nas séries, também tem muita série aí que você tem o mesmo tipo de conteúdo, filmes ali, que nós vamos trazer esse tipo de conteúdo para vocês também, né? E todos eles com o quê? Com bases na palavra de Deus. Para quê? Para que você abra os teus olhos. A Bíblia ela nos ensina sobre o papel do atalaia. O papel do atalaia, qual que é a responsabilidade do atalaia? É ver o perigo e alertar. E assim, gente, isso não é brincadeira. Você que tem criança em casa, você que tem ali os seus filhos que são jovens, que gostam desse conteúdo, esse conteúdo é muito mais para jovem também. Fiquem atentos, observem os seus filhos, observem as crianças, o que elas estão consumindo. Eu sempre tenho falado sobre isso. Eu mesmo tenho uma criança em casa e a minha filha ela gosta de brincar de videogame. O que eu como pai eu faço? Eu vou ver o que ela está brincando, eu vou ver o que ela está jogando, eu vou ver muitas coisas ali que ela quer brincar e eu já sei o que é e o que não é, o que pode e o que não pode ser consumido por ela. Porque eu como pai, eu tenho essa responsabilidade dentro da minha casa. E eu procuro sempre mostrar para ela, olha filha, isso aqui ó, não provém do Senhor. Uma criança de 5 anos que tem esse entendimento já. E é engraçado que às vezes ela está assistindo alguma coisa ali no YouTube e ela vê alguma coisa, ela já fala, papai, isso não vem de Deus, olha lá o monstro, ó, o demônio. Ela é uma criança que já está tendo esse entendimento. Por quê? Porque ela está sendo ensinada da forma a seguir a palavra do Senhor. Então o jovem que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, fica atento, jovem. Tem diversos jogos que são jogos incríveis para você se divertir ali, tem jogos de esportes que é bem legal, tem jogos de corrida, tem muito conteúdo que é muito legal para você se divertir, você consegue ali sim passar um tempo legal. E assim, a Bíblia ela não fala que você não pode jogar videogame, que você não pode consumir isso, ela não fala que você não pode, ela também não fala que você pode, mas a Bíblia ela deixa bem claro que é o nosso texto base. O texto básico que está lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Eu coloco diante de você o bem e o mal. Você que vai escolher. É você que vai escolher. O Senhor te deu o poder de escolher o bem e o mal. Mas o Senhor ele avisa. Escolhe a vida. Escolhe a vida para que você e a sua descendência vivam. Não escolhe a maldição. E assim, gente, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas, é o nosso ajudador, o nosso consolador. Ele nos ajuda a escolher, a decidir. Se aquilo que você vai consumir não traz paz, então não consome.
Se você sabe que aquilo não vai trazer paz para o seu coração, não vai ser bênção, não consome esse conteúdo. Você tem essa escolha, o Senhor te dá essa opção de escolher. Mas o mundo, infelizmente, ele bombardeia o jovem. Ele bombardeia o jovem para quê? Para que o jovem se perca. Ele bombardeia o jovem para que o jovem se afaste do Senhor. Só que a Bíblia ela fala assim: jovem, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Eu escolhi você porque você é forte. A força está no jovem. E muitas vezes o nosso inimigo ele quer o quê? Ele quer distorcer todas as coisas, que ele não cria nada, ele distorce tudo que Deus faz. Ele quer distorcer, ele quer trazer maldição para quê? Para perverter o povo de Deus, para perverter os filhos de Deus, para que esses se afastem do Senhor. Então, jovem, fica aqui esse alerta para você, fica aqui esse conteúdo aqui. Se você quiser saber mais, pode me procurar aqui na igreja mesmo, tem o mestre Isaías também, que conhece muito sobre mitologia também. Procure a gente também, se você tem dúvidas sobre esse tipo de conteúdo, procure a gente vai tentar te orientar da melhor maneira possível, sempre com base na palavra, para que você não erre, jovem, para que você possa seguir a sua vida ali, seguindo os passos do Senhor, que a palavra ensina, caminhando no que a palavra ensina, tá bom? Esse foi o conteúdo aqui, eu vou continuar trazendo assuntos sobre esses aqui, tá? Essa aqui é mais uma aula apenas, que a gente já está encerrando aqui, é um formato mais curto, tá? Mas eu vou trazer mais conteúdo sobre esse, entendeu? Principalmente para o jovem, eu vou falar muito conteúdo sobre jovens, sobre música, eu vou falar muito sobre música também ali, já foi uma missão que eu recebi do mestre, e para trazer esse conteúdo para vocês, porque é algo que é muito sério, é algo que influencia sim as vidas, que a gente muitas vezes nem está percebendo, tá bom? E gente, mais uma vez eu gostaria de pedir para vocês que está aqui, que acompanhou esse conteúdo, acompanhou essa aula, se você gostou desse conteúdo, que se inscreve aí no nosso canal, compartilha essa aula aí com seus amigos, tá bom? E ativa aí o sininho para receber as notificações, para que esse conteúdo também alcance mais pessoas, tá? Para que seja bênção na vida de mais pessoas, tá bom? E vamos aqui orar para a gente encerrar essa aula, tá bom? Vamos orar aqui agora e pedir para o Senhor nos dar esse entendimento mesmo de tudo aquilo que a gente vai consumir, tá bom? Amém? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por esta aula, por este conteúdo, Senhor, que isso possa, no nome de Jesus, Pai, gravar isso, Senhor, no coração dos Teus filhos, Senhor. Nos dando esse alerta, essa direção, Senhor, não permitindo que a gente venha consumir, Senhor, conteúdos que não agradam o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a consumir aquilo que o Senhor se agrada, Pai. Em nome de Jesus, se nós temos consumido conteúdos demoníacos, Senhor, que o Senhor possa tirar isso, Senhor, das nossas vidas, dos nossos corações, Senhor, para que a gente não venha se tornar amaldiçoado com esse tipo de conteúdo, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos trazer, Senhor, a direção de todas as coisas, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor se agrada, Pai, para que a gente possa a cada dia caminhar e andar à luz da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe, uma boa noite e até a próxima aula.